de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos assentando. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Mateus 16, capítulo 13 a 19. Amém? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou ao seu discípulo: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: um diz que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos reinos do céu. O que ligares na terra será ligados no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Estas são para nós palavras da salvação. Quero falar da igreja. Fiquei pensando ontem, falei, tem que falar alguma coisa sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Jesus pergunta para os discípulos, ao ver do povo, quem sou eu? Os apóstolos então começam a falar como nós lemos aqui. Mas Jesus vai perguntar para os seus: e para vocês, quem sou eu? Quem responde? Primeiro ponto da pregação, quem responde? Pedro. Vocês já prestaram atenção que nos evangelhos, quando vai falar dos apóstolos, que Deus escolheu os apóstolos e que são eles, qual o primeiro nome que vem na frente dos outros apóstolos? É de Pedro. Sempre que Jesus faz uma pergunta, quem responde? E para vocês, quem sou eu? Quem respondeu? Pedro. Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, que o seu corpo é verdadeiramente uma comida, que o seu sangue é verdadeiramente uma bebida, e alguns vão embora dizendo, é loucura isto, Jesus vai dizer para os seus discípulos, e vocês querem ir embora também? Quem vai responder? Pedro diz, Senhor, aonde iremos nós, sendo que só Tu tens as palavras de vida eterna? O que eu quero dizer com isso? Olha, vamos percebendo toda esta realidade. O Evangelho, se eu não me engano, de São João, quando as mulheres chegam para os apóstolos e diz que Jesus Cristo havia ressuscitado, o discípulo amado João e Pedro correm para o sepulcro. O Evangelho diz que João chegou na frente, porque João era jovem, mais novo. Só que João, ao chegar, ele olha para dentro do sepulcro, mas ele não entra. E quando Pedro chega, Pedro entra. E só depois que Pedro entra, o discípulo amado entra. Eu quero mostrar aqui a autoridade de Pedro. Que Pedro é sim o primeiro Papa.
que Pedro é sim o primeiro papa da igreja do qual o Senhor escolheu. A doutrina protestante diz que não, mas está claro. No Evangelho, o nome de Cristo, de Pedro, sempre estava na frente dos outros nomes dos apóstolos. Pedro é aquele que sempre responde uma pergunta de Jesus. E o discípulo amado não entra porque ele reconhece a autoridade de Pedro. Porque Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é tanto papa, que no Evangelho de São João, lá nos últimos capítulos, Jesus vai dizer para ele, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, lhe amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro então vai dizer, Jesus, no Evangelho de São Lucas, Pedro, Satanás queria te triturar, mas eu roguei por ti, para que você confirme os teus irmãos na fé. Quando o Papa então escreve uma encíclica, ele como sucessor de Pedro, ele está nos confirmando na fé. Então esta é a igreja de Cristo, uma igreja que tem um Papa. E aí a importância, porque o Papa que gera a unidade na igreja, é o Papa que gera a unidade na igreja. Não vamos dispersar, né? Isso é o maligno querendo que você não escute a pregação. Então ele está na frente da igreja. E por isso que nós temos um Papa. O Papa gera a unidade. O Papa diz e nós obedecemos. Agora, quando cada um quer fazer o que lhe convém, isso destrói a unidade da igreja. E é interessante que Jesus olha para Pedro e diz para ele, feliz és tu. Chama ele de quê? Simão. Filho de quem? Jonas. Jonas. A palavra Jonas significa pombo. O pombo é uma prefiguração do que nas Sagradas Escrituras? Deus já queria falar que Pedro, cheio do Espírito Santo, conduziria a igreja. Sabe aonde os pombos mais gostam de fazer ninho? No meio das pedras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Uma única igreja. Existe uma única igreja de Nosso Senhor, que é a Igreja Católica. A igreja fundada ali, edificada nessa pedra, nessa rocha que é Pedro. E aí está a Igreja Católica, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido perseguida, que tem passado por inúmeras provações e dificuldades. Mas é a igreja de Cristo. Existe uma seita chamada Crescendo em Graça, dos Estados Unidos, se eu não me engano, e existe uma sede dela no Rio de Janeiro. O sujeito, o fundador dessa seita, ele diz que é Jesus Cristo que voltou à Terra. Eles estão tatuando um número no braço. Sabe qual o número? 666. E eles rasgam a foto do Papa e diz que a Igreja Católica representa o mal na face da terra. Então se vai ter uma procissão com a imagem da Virgem Maria ou com o Santíssimo Sacramento, eles entram no meio querendo atrapalhar, é necessário que a polícia venha. E essa seita persegue a Igreja Católica. Não persegue as denominações, as outras denominações. Persegue a Igreja Católica. E isso tem que dizer algo para nós. Não sei se vocês já prestaram atenção, mas geralmente nas novelas, quando se tem um padre, o padre não presta. O padre vai largar a batina, o padre vai ter um caso com uma mulher. Se tem uma religiosa, a religiosa não presta. Ela reza o terço, usa o hábito e depois ela dorme com todo mundo da cidade, para manchar a imagem da igreja. Olha, por exemplo, essa questão aí da homofobia, que não pode mais falar nada contra o homossexualismo, né? Essa questão toda não nasceu ontem, mas começou nas novelas. Cada novela sempre tinha ali, né, um casal de homossexual, para colocar na cabeça do povo que isso é normal. Então nas novelas misturam o catolicismo com o espiritismo, para que o católico ache que ele possa ser católico e espírita ao mesmo tempo, e não pode. Então essas coisas vêm contra a igreja.
para profanar a igreja, para destruir a igreja. E hoje o demônio, eu dizia ontem aos jovens, o demônio não tenta mais destruir a igreja de fora para dentro. Como? Matando os cristãos. Porque se matam nós, faz de nós mártires. E as nossas pregações, a nossa palavra vai ter mais forças. E Tertuliano também dizia que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Mata um, nasce mais. O demônio hoje tem uma nova estratégia para destruir a igreja, que é uma estratégia do cupim. Como que o cupim destrói a madeira? De dentro para fora. É assim que o demônio quer destruir a igreja. Só que nós ainda somos muito ingênuos. Nós não sabemos das coisas. Olha, vocês sabiam que existem pessoas do satanismo e da maçonaria que vão colocar jovens para entrar num seminário, para serem ordenados sacerdotes e causar escândalo na igreja? Porque quando a gente vê um escândalo no seio da igreja, mancha a imagem da igreja e o povo para de crer na igreja. Uma mãe vai dizer assim: eu vou deixar meu filho ser coroinha para o padre abusar dele? É ou não é? Alguns escândalos aconteceram isso, pela fraqueza do padre, pela falta de oração do padre, pela falta de vigilância do padre, porque os leigos não rezaram pelo padre. Mas alguns é já planejado para que aconteça isso. E outros são calúnias. Um padre, por exemplo, inventaram para ele uma calúnia. Ele primeiro acompanhou um jovem envolvido em droga. O jovem, caminhando certinho, teve uma recaída, começou a usar droga e pediu o padre dinheiro para usar droga. O padre disse: eu não dou dinheiro para você usar droga. Sabe o que esse jovem fez? Começou a espalhar na paróquia, na cidade, e ainda foi numa emissora de televisão dizendo: o padre me abusou. A paróquia xingou o padre de tudo que foi nome. Começaram a escrever carta para o bispo: tira esse padre daqui. E a mídia destruiu a imagem do padre. E depois esse jovem se arrependeu e disse para o irmão dele, que era protestante: eu inventei toda essa história. E o protestante foi lá e defendeu o padre. E falou: não, ele já reconheceu, ele que mentiu no momento de raiva, porque ele queria o dinheiro para usar a droga. E o padre foi lá na emissora de televisão e disse assim: não, agora eu quero falar, porque já foi provado que eu sou inocente, então vocês falaram aqui, e a minha imagem está agora suja. Qual a resposta da emissora? Vai embora, padre, porque nós não temos nada a ver com isso. A maioria das emissoras de televisão são patrocinadas pela maçonaria, para destruir a igreja católica. Por que olha, eu estive em um lugar e uma pessoa falou que, por exemplo, uma cantora chamada Aline Barros, protestante, ela foi fazer um show naquela cidade e ela gritava no microfone abertamente: a minha preocupação não é os macumbeiros, não é as prostitutas, não é os drogados, a minha preocupação é esses católicos que adoram farinha com água, chamando o nosso Deus, o Santíssimo Sacramento, de farinha. E em uma emissora de televisão ela ainda disse: parem de cantar a minha música para adorar pão. Por isso eu sou contra a música protestante, seja na missa, na celebração, no culto de oração. Nós cantamos o que é nosso. Não tem como cantar um canto protestante para o Santíssimo Sacramento, porque eles não creem no Santíssimo Sacramento. Agora nós cantamos o que cremos. Nós cantamos a palavra de Deus, nós cantamos para o louvor da Virgem Maria, nós cantamos o sacrifício de Cristo na cruz, nós cantamos o mistério da cruz, nós cantamos o que nós cremos. Olha só então isso. Gente, quando eu andava com bermuda da Ciclone, quando eu andava ali no mundo perdido, ninguém veio me evangelizar. Quando eu passei a ser católica, a andar com o rosário, veio uma multidão em cima de mim. Um dia eu estava meio doente em casa, meio gripado, e quando eu estou gripado eu não consigo comer nada. E eu tinha que fazer uma pregação e passou uma pessoa vendendo pamonha. Eu falei: não, então eu vou comprar uma pamonha, né?
E quando eu saí para fora, vem um abençoado. Eu fujo, meu Deus, mas oh meu Deus do céu. E vem um abençoado com um livro de braço do braço, dizendo: varão, varão, espera aí que eu quero falar com você. Era um irmão protestante. Eu falei: não, irmão, eu estou ocupado, não dá. Senta aí, varão, deixa eu falar com você. Olha, varão, eu tive um sonho que eu te dava esse livro e esse livro mudava a sua vida. E eu abri o livro e falei: olha, fala de Maria, fala de Rosário. Eu falei para ele: fala bem ou mal? Ele falou: não, o varão vai ler e tirar suas conclusões. Eu falei: irmão, se fala mal, não quero nem tocar nesse livro. E ele: não, porque você tem que pegar, porque eu tive um sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho. Eu falei para ele: ontem eu estava lendo o livro do profeta Jeremias, que diz assim: não dê ouvido aos falsos profetas que disse: tive um sonho, até quando durará isso? E ele ficou assustado, porque ele chegou em mim e falou assim: eu ganhei gente da renovação carismática, eu ganhei seminarista. Eu botei o dedo na cara dele e falei: você é muito orgulhoso. Porque aí na frente da minha casa tinha um bar. Falei: por que você não vai evangelizar no bar? Deus só manda você evangelizar os católicos. Não tem aquela moça que mora naquela casa ali, que a sua vizinha tem? Uma semana atrás eu estava lá desmentindo as suas mentiras. Deus só manda você pregar para os católicos? Você é muito soberbo, orgulhoso. Você quer me levar para a sua igreja? Não por causa de Jesus, mas para depois bater no peito e dizer: ganhei mais um católico. Mas eu quero dizer que hoje você se deu mal, porque você encontrou um verdadeiro católico. E eu não vou para a sua seita. E ele começou: calma, calma, mas quem sabe você vai ser igual Lutero. Eu falei: vou usar a tua expressão, está repreendido, Satanás. E ele falou assim: mas por quê? Eu falei: o seu pai Lutero não é só a escritura? Então vamos lá na palavra de Deus. Agora vai ser a rajada, né, da Bíblia. Eu falei para ele: o que está escrito lá em João 17? Jesus roga pedindo o que? A unidade da igreja. Pai, que todos sejam um como eu e o Senhor somos um. É isso. E depois o que os apóstolos fizeram? Está lá em Atos dos Apóstolos 1:4. E comendo com eles, ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse ir juntos, unidos, a promessa do Pai, que era a vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar quando vem o Espírito Santo. Depois São Paulo... Depois vai dizer assim, lá em Atos dos Apóstolos, que a multidão dos fiéis era um só corpo e uma só alma. Depois eu falei para ele, lá em Romanos 16:17, está escrito assim: rogo-vos que desconfieis daqueles que causam divisão, apartando-se da doutrina de Cristo. Evitai, porque esses tais não servem a Cristo. E eu falei para ele: então o que seu pai Lutero fez? Dividiu a igreja. Mas São Paulo não disse que nós devemos fugir daqueles que causam divisão, apartando-se da doutrina que recebeu? Qual foi uma das doutrinas que o Senhor nos deu aos pés da cruz? Sua mãe. Qual foi uma das doutrinas que o Senhor deu? O Santíssimo Sacramento. Não, mas eu vou te levar para pregar na minha igreja. Eu falei: irmão, vou pregar o que lá? Vocês não creem em Nossa Senhora, vocês não creem no Santíssimo Sacramento. E eu comecei a virar a Bíblia em cima dele. E ele falou: olha, eu vou estudar, me preparar, fazer jejum e volto. Já deve ter morrido de fome, que nunca mais voltou. Seja católico, ame a tua igreja, conheça a tua igreja, defenda a tua igreja. Seja católico. Porque os protestantes, eles dizem assim: ah, eu amo a Cristo. Mas Cristo é o que da igreja? Que nós já falamos aqui. A cabeça da igreja. A igreja é o quê? Seu corpo. Como que ele diz que ama a igreja e mete a faca no corpo de Cristo? Como? Como que eles falam que eles são a igreja se eles não têm aquela que gerou a cabeça da igreja? E aonde é gerado a cabeça, da onde nasce a cabeça, nascem os membros? Como? Como querem ensinar tantas coisas erradas? E fala mal de Nossa Senhora? Que Nossa Senhora é demônio, que Nossa Senhora, desculpa minha mãe a expressão, uma protestante diz assim: Nossa Senhora é a rapariga do demônio. Como pode falar isso da mãe de Deus? Como pode pegar o microfone e dizer: eu sou cheio do Espírito Santo e Nossa Senhora é um demônio? E quando Nossa Senhora chegou na casa de Santa Isabel e que saudou Santa Isabel, o que aconteceu com Isabel? Ficou cheia. E cheia do Espírito Santo chamou Nossa Senhora de demônio? Essa pessoa então fala por obra do Espírito Santo? Só se for o espírito do porco, do maligno, mas santo não. Quem é cheio do Espírito Santo proclama que Nossa Senhora é bem-aventurada entre todas as gerações.
Quem é cheio do Espírito Santo ama Nossa Senhora, porque o Espírito Santo é o fidelíssimo esposo de nossa terna mãe, Maria Santíssima. Mas quantas pessoas ensinando as coisas erradas. Quanta lamentação hoje. Nós não somos católicos, não. O povo diz, o Brasil é um número imenso de católicos. Não é. Católicos são poucos, que dá para contar no dedo, né, de uma mão aleijada. São poucos que realmente são católicos. Poucos. A nossa fé ainda é tão pequena. Por exemplo, nós não cremos no Santíssimo Sacramento. Ontem tivemos uma experiência maravilhosa com Jesus, não foi? Mas quantos de nós não acreditamos? Como eu digo que eu acredito no Santíssimo Sacramento se eu não adoro Ele? Como eu digo que eu acredito no Santíssimo Sacramento se eu não tenho coragem de confessar os meus pecados e comungar Jesus? Como eu digo que eu creio se eu abandono, se eu deixo Ele sozinho, abandonado, esquecido no sacrário? Quando Jesus aparecia diante de um demoniado, os demônios já gritavam: o que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios reconheceram Jesus, mas nós não reconhecemos e nós fizemos o que com Ele? Matamos Ele na cruz. Nós não reconhecemos Jesus no Santíssimo Sacramento, mas os demônios sabem que ali está Jesus. Por isso os maçons satanistas entram dentro da igreja, roubam o corpo de Cristo. Porque aqueles que são guiados, filhos das trevas, sabem que ali é o Santíssimo Sacramento. E nós deixamos Jesus abandonado, esquecido. É lamentável. Por isso eu dizia a vocês ontem uma grande verdade e repito hoje. Na minha paróquia arrombaram o sacrário 4 vezes para roubar Jesus, para fazer profanação com Jesus. E essas pessoas roubam Jesus e levam para uma missa chamada Missa Negra. Você sabia disso? O altar não é como o nosso altar. O altar é uma mulher nua. Jesus sacramentado é introduzido dentro do órgão genital da mulher e começam a ter relação sexual com ela para blasfemar o Santíssimo Sacramento. E eu e você ainda fazemos da missa barbaridade. Pula, dança, conversa na missa, no lugar de adorar, reparar, de comungar com amor. Olha que tantas coisas que fazem com o Santíssimo Sacramento. E entram lá na nossa paróquia para fazer isso. Graças a Deus acabou. Eu falei com o Frei: Frei, reza, porque no dia que eu ver, é capaz de eu meter a porrada para defender o meu sangue. Como pode essas coisas? Agora, irmãos, que dia você ouviu falar? Você nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar que entraram no culto protestante para roubar pão e suco. Mas entra na igreja católica porque é corpo, sangue, alma e divindade. É o corpo de Deus que você comunga. Ninguém comunga pão, não. Ninguém comunga pão na igreja católica, não. Você comunga da carne. Você bebe do sangue de Jesus. Irmão, que experiência maior do que comungar? Quando você comunga, é Deus que está dentro de você. É Deus que está no mais profundo da sua alma. É a tua experiência mística profunda com Deus. Dizia o Papa Pio X: se os anjos pudessem ter inveja, teria inveja de nós, porque nós podemos comungar e eles não. Irmão, que mistério que nós vivemos dentro da Santa Missa. A Santa Missa não é balada, a Santa Missa não é festa, a Santa Missa é a atualização daquilo que houve no Calvário. E o que houve no Calvário? O sacrifício de Cristo. Por isso, o Papa Pio XII dizia: não existe nenhuma diferença do altar da nossa igreja para o altar do Calvário. No período da tradição da igreja, a igreja era construída da porta de entrada para o altar 33 metros. Porque Jesus viveu quantos anos na terra? Começa a vida de Jesus e se encerra no altar. Estou falando do tempo cronológico, do nosso tempo. Porque Deus existe desde sempre e está na eternidade. Olha os mistérios da igreja. A pessoa vai para a missa e diz: é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A missa é sempre nova. Os santos entenderam isso. São Leonardo de Porto Maurício dizia assim: quando ides para a missa, pensai que ides para o Calvário. Você está indo para o Calvário. E ele dizia: já pensou se Maria Madalena fosse com as suas roupas escandalosas para o Calvário?
Como posso ir para a missa com roupas impuras, imorais? São Leonardo de Porto Maurício fala: todo pecado atrai a ira de Deus, mas o pecado que se comete na Santa Missa é pior de Deus. Não seja motivo de queda. Mulher, como você vai rezar o Pai Nosso? Como você vai rezar, né? E não o deixeis cair em tentação, se você é uma tentação para o próximo. Como? Com as suas roupas, com as suas vestes. Como que um jovem vai rezar? E não nos deixeis cair em tentação, se você é tentação para o outro. Olha as riquezas da igreja. A missa é tua. Um dia eu saí de casa, eu falo muito para os meus filhos na comunidade: a Santa Missa começa em casa. Quando você vai tomando banho, você já vai rezando, se preparando, unindo a Nossa Senhora, pedindo a ela: mãe, me leva ao Calvário como a senhora levou o discípulo amado. E você vai meditando: eu estou indo para a atualização do sacrifício de Cristo. Eu estou indo. Eu estou indo. E um dia eu meditava tanto isso, que eu saí de casa chorando. Falei: meu Deus, eu estou indo comungar Jesus. Eu estou indo para a atualização daquilo que houve no Calvário. E quando eu ia abrir o portão, uma moça passando para ir para a igreja, eu falei: deixa ela aí na frente, porque até eu explicar para ela porque eu estou chorando. E quando eu fiz um silêncio, me veio assim no meu coração: se ela perguntar por que você está chorando, diga para ela: se tu soubesse para onde nós estamos indo, certamente tu iria com lágrimas nos olhos. Eu falo para os meninos na comunidade: às vezes nós choramos dentro da Santa Missa, às vezes não, porque às vezes é consolação, às vezes é aridez, né? A fé não é só o sentimento, a emoção. Mas quantas pessoas olham para nós e dizem: ô comunidade triste. E eu falo para os meus filhos: quando alguém chegar em você e falar assim: ah, por que você está tão triste, chorou a missa inteira? Fala para ele ou para ela: se tu soubesse do que nós acabamos de participar, certamente tu estaria com lágrimas nos olhos. Acha pouco comungar a Deus? Acha pouco? Eu fui em um lugar, meu Deus, que tristeza. Um filho predileto de Nossa Senhora disse assim: ah, só porque o Papa Bento pediu para comungar de joelho, agora fica essa palhaçada na igreja? Comungar de joelhos é palhaçada? Dar a Deus adoração é palhaçada? Um padre me dando aula lá em teologia disse assim: Jesus na missa é só para ser comido e pronto, final. Eu não gosto dos adoradores de sacrário. Acabou a aula, eu fui lá nele e falei: padre, isso está errado. O Papa Bento, em uma encíclica sobre o Santíssimo Sacramento, vai citar Santo Agostinho, que diz que antes de comungar dessa carne deve adorar, senão é pecado gravíssimo. E outra coisa, nós não adoramos o sacrário, nós adoramos Jesus que está dentro do sacrário. Mas a teologia da libertação querendo destruir tudo, querendo dessacralizar as coisas. E existe um livro do Papa Emérito Bento XVI chamado Introdução ao Espírito da Liturgia. O Papa fala que um abade, em oração, Deus permitiu com que o demônio aparecesse para ele. E os demônios não tinham joelhos. E aí o Papa fala o significado disso. O Papa Emérito Bento XVI. Ele diz: o demônio não tem joelho porque o demônio não quer adorar a Deus. O ato de não dobrar o joelho para adorar a Deus é um ato diabólico, diz ele. Fale para aqueles que podem se ajoelhar e não se ajoelham. Uma coisa é uma senhora de idade, alguém que tem problema no joelho, mas aqueles que podem adorar a Deus e não adoram. Na hora da consagração o povo não se ajoelha. Na hora de comungar o povo comunga de qualquer jeito. Não faz ação de graças. Conversa a missa inteira e ainda tem coragem de levantar para ir comungar Jesus. Para ir comungar a sua própria condenação. Olha, quer aqui uma prova viva de que Jesus está no Santíssimo Sacramento? São Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 26. Todo aquele que comunga indignamente, comunga a sua própria. Quem é o único que pode nos condenar? Deus. Pão condena alguém? Porque se pão for condenar a gente, misericórdia.
Porque nós comemos pão quase todos os dias. O apóstolo Paulo deixa claro que não é pão, mas é Deus. É Deus. Eu fui pregar em um lugar, aí veio uma menina, uma moça, que diz ela que tinha sido católica, depois ela foi protestante, depois ela foi espírita e que tinha cortado os pulsos dela, que tinha dado a alma dela para o demônio. E ela falou, então ora aí por mim. Eu falei, eu só oro por você diante do Santíssimo Sacramento. Ah, eu não vou porque eu não creio. Então não rezo por você. E fui pregando, fui falando as coisas durante todo o retiro. E tivemos um momento igual aquele ontem. E ela veio, chorou, se prostrou. E Deus fazia uma graça, uma libertação tão grande que ela vomitava ali diante do Santíssimo. Aquela mulher saiu de lá católica. Gente, nós temos tudo nessa igreja. Tudo. Você tem a mãe de Deus, você tem o próprio Deus, você pode comungar da carne e beber do sangue de Deus. O que mais nós queremos? Eu costumo dizer na comunidade, alguém vem reclamar, eu falei, olha, você tem a missa, tem Nossa Senhora, você não tem motivo para reclamar da sua vida. Pode ter acontecido o que for. Você acha pouco viver tudo que nós já vivemos? Olha como a igreja é bela. Como a igreja é linda. Claro que o mundo quer nos mostrar uma igreja chagada. Madre Teresa de Calcutá cuidou de uma mulher que estava grávida e essa mulher estava toda leprosa. E Madre Teresa de Calcutá cuidou dela. Chegou a hora da mulher leprosa dar a luz. Toda leprosa, toda. Quando a mulher deu a luz, a pele da criança era limpinha. Madre Teresa de Calcutá, assim nos parece ser a igreja. Parece, às vezes nós olhamos para a igreja e vemos ela como uma mãe coberta de chagas. Claro que ela não é. Mas ela continua gerando filhos santos no meio da humanidade. A igreja é bela. A igreja é linda. E você precisa conhecer a riqueza da sua igreja, os santos da igreja. Santos que receberam as chagas de Cristo. Santos que estão com o corpo incorrupto. Que dia que tem um pastor que recebeu as chagas? Aonde já ouviu falar que tem um pastor que está com o seu corpo incorrupto? Agora, irmãos, como abandonar esta riqueza para ir para o protestantismo, para ir para o espiritismo, para abandonar a igreja? Como que eu posso abandonar a igreja? Diante de tamanho mistério que é a igreja. Ame a tua igreja. Conheça a tua igreja. O meu maior perseguidor dizia que era meu pai, né? Meu pai já está mais católico do que muito católico. Um dia desses falaram uma coisa contra a igreja. Ele, não é assim, defendeu. Eu falei, olha, já está virando católico. Mas como eu agradeço a Deus pelo meu pai ter me questionado, porque eu fui estudar. Fui estudar. E mesmo quando era meu pai, eu defendi Nossa Senhora e defendi a igreja. Talvez você fale, ali o quarto mandamento. Eu sei que o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Mas qual é o primeiro? Atos dos Apóstolos 5, 29. Importa obedecer primeiramente a Deus e não aos homens. Eu nunca calei diante do meu pai. Essa cruz que você carrega no peito é maldição. E minha mãe chorando, eu falei, mãe, não chore. Já que a cruz é maldição, então no lugar de eu ler cruz, eu vou ler maldição. Cruz não é maldição? Peguei Mateus 16, 24. E quem de vós quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, toma a maldição e me siga. Meu pai não sabia o que dizer. Em 1 Coríntios 1, de 18 em diante, vai dizer que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma força divina. Depois São Paulo diz lá no versículo 22, os gregos pedem milagres, os judeus reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Ame a tua igreja. Conheça a tua igreja. Adore Jesus no Santíssimo Sacramento. Um dia um irmão da Toca de Assis viu uma pessoa roubando o Santíssimo Sacramento e correu atrás, e a pessoa falou, me dá Jesus. E a pessoa esmagou Jesus e falou, toma a porcaria do seu Deus. Como que posso eu agora abandonar o Santíssimo Sacramento?
Como você tem que viver a missa? Como Nossa Senhora viveu aos pés da cruz. E o que Nossa Senhora fez aos pés da cruz? Ela viveu o mistério. Ela adorou Jesus no madeiro da cruz. E ela vivia ali em reparação. Em reparação. Tem gente que vai conversar na missa, coitado, mas é porque ele não sabe o que é a missa. E você repara. Você faz reparação. É triste, gente, é triste. É uma homilia prolongada. Na hora de consagrar, parece estar narrando futebol. Jesus tomou em suas mãos, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos dizendo: tomai todos e comei, sabe? No momento mais sublime. Faz de qualquer jeito. Quem canta na missa quer aparecer mais do que Jesus. O músico não entende que ele não está ali para cantar na missa, mas ele está ali para cantar a Santa Missa. Nós não entendemos o mistério. Aí as pessoas falam assim: não, mas a Santa Missa, a teologia da libertação, a Santa Missa é para o povo. O culto, de latria da Santa Missa é para o povo. Mentira, é para Deus. Quem disse que a missa é para nós? É para Deus. É para Deus. Mas é tão triste as missas sertanejas, né? E entra vaca na procissão. Sabe, é tantas coisas que acontecem que dói o coração. Que dói. É muito triste aquilo que o maligno quer fazer com a igreja. Por isso hoje, amados, ame a tua igreja. Vai para a Santa Missa e viva a Santa Missa como o seu tudo. Quando eu caminhava com o Anderson, ele me mostrou uns vídeos de um rapaz dos Estados Unidos. Ele pegava a câmera e dizia assim: agora eu vou entrar na igreja e vou roubar a hóstia. Esse jovem roubou, e ele roubava e ele mostrava sorrindo. Depois ele pregou a hóstia consagrada numa cadeira. Depois ele fez outro vídeo, colocou no liquidificador e triturou Nosso Senhor. O outro ele estourou com uma bombinha. Mas teve um que, como se tivesse sangrado a minha alma, ele jogou Jesus dentro de um vaso e deu descarga. Eu fui em um lugar, um menino falou assim: olha, a catequista despreparada preparou uma criança para a primeira comunhão, e quando a criança foi comungar, veio 2 hóstias consagradas. E perguntou para a catequista: veio 2? Não, a outra você joga fora. A criança jogou dentro do vaso, gente. Eu fui pregar em Natal, os meninos me falaram que teve um momento de adoração. Um momento de adoração. E o ministro dizia para as crianças: olhe aqui, faça de conta que é Jesus. Faça de conta? Faça de conta? Como assim faz de conta? Você não crê? Tantas coisas que se faz com a igreja. Em uma capela, o Santíssimo Sacramento caiu no chão e a pessoa levou nos seus pés. Que dor, não? Um dia nós estávamos na Canção Nova. A ministra foi dar o Santíssimo Sacramento, caiu, meu amigo foi e lambeu o chão. Acho que ela tinha nojo, sabe? Aí com a namorada do menino, Jesus caiu no chão. Ela foi e lambeu o chão. Chegou na hora do Anderson, caiu no chão, o Anderson foi e lambeu o chão. Ninguém entende aquilo. Mas isso chama amor a Jesus. Amor. Eu fico vendo o quanto Jesus é abandonado e desprezado no Santíssimo Sacramento. O quanto? O quanto Jesus fica sozinho. Como é triste quando nós só procuramos Jesus quando nós queremos algo dele. Como é lamentável ir para a igreja não por causa de Jesus, mas só porque queremos uma cura, um milagre. Você queria que alguém fosse seu amigo por interesse nas coisas que você tem ou por aquilo que você é? Por que para Jesus nós temos que dar a Ele o resto? Tem jovens que estudam a noite inteira para passar no concurso. Não estou dizendo que é errado você estudar, querer ser alguém na vida, não. Mas não tem coragem de ler uma folha da Bíblia.
As pessoas lá fora é capaz de se privar de alimento para ter um corpinho tal, mas não tem coragem de fazer um jejum. Ah, estou fazendo regime por isso. Muito bom, parabéns. Ah, estou fazendo jejum. Exagero. O médico mandou eu dormir no chão para consertar a minha coluna. Muito bem. Ah, eu durmo no chão por amor a Jesus. Você é louco. Olha como são as coisas no mundo de hoje. E aí nós abrimos a boca e dizemos, quero ser santo. Quer nada. Quero ser santo, mas não reza, não faz penitência, não faz jejum, não faz mortificação. Não é capaz de deixar um CD do mundo. Como você vai dar a sua vida para Jesus? Como? Se eu não sou capaz de renunciar uma roupa, se eu não sou capaz de renunciar um piercing, eu vou dar a minha vida a Jesus? Se eu não sou capaz de adorar Deus sem sentir. Tem dias que eu ponho o pé na igreja e eu choro. Eu não quero adorar Jesus, mas eu fico porque eu amo. Porque eu preciso dele. Porque sem ele eu não sou ninguém. É por amor que nós devemos seguir a Deus. Mas é triste as coisas que estão acontecendo. Ensinamentos errados. Eu cheguei em um lugar e o padre começou a pregar que não existia demônio, não existia pecado, não existia inferno. E eu fiquei atribulado. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar alguma coisa. Eu não posso deixar o povo no erro. E se Deus depois cobrar isso de mim? E eu desfiz a pregação do padre. E comecei a falar e as mulheres largou a panela, largou os pratos e vieram todo mundo ouvir aquilo. E eu cheguei na paróquia desesperado. Nessa época o Frei Paulo Maria estava na paróquia e estava me acompanhando como diretor espiritual. Eu disse a ele, Frei, aconteceu isso e isso, eu estou morrendo de medo porque é um ungido do Senhor, é um consagrado do Senhor. Ele falou, se você entrasse aqui falando que não fez nada, você ia ver o que ia fazer contigo. Mas é difícil, mas é difícil. É difícil hoje porque o inimigo quer destruir a igreja. E nós somos a igreja de Cristo. E por isso você precisa conhecer e amar esta igreja. Entrar no seio desta igreja. Dar a sua vida por esta igreja. Santa Catarina de Sena, ela dizia assim, se morro, morro pela igreja. Morro pela igreja. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, diz Santo Agostinho, tanto o homem será cheio do Espírito Santo como ele ama a igreja. Os santos amaram profundamente a igreja, deram sua vida pela fé católica, defenderam a igreja de Nosso Senhor. Defenderam o Senhor no Santíssimo Sacramento. Defenderam Nossa Senhora. São João Damasceno teve as mãos cortadas. Porque ele foi defender a imagem da Virgem Maria e o cara cortou as mãos dele. Sabe como era antes a perseguição na igreja? Sabe o que eles faziam com o sacerdote? Eles cortavam a mão do sacerdote para que o sacerdote não celebrasse mais a Santa Missa. Porque a missa é a atualização do que houve no Calvário. São Leonardo de Porto Maurício diz assim, se não fosse a Santa Missa, Deus já teria destruído o mundo por causa dos nossos pecados. Padre Pio diz, é mais fácil a terra viver sem o sol do que sem a Santa Missa. São Curadades falou, deixa uma cidade 20 anos sem a Santa Missa, volta lá e o povo está andando de quatro e comendo capim, virarão animais. A Santa Missa é tudo. Um ex-protestante, quando ele era protestante, ele frequentava a maçonaria. E ele ouviu dentro do congresso maçônico, precisamos urgentemente destruir as estruturas da Igreja Católica, e a sua força está na liturgia, na Santa Missa. Entende por que o demônio quer bagunçar a Santa Missa? É triste, eu fico vendo lá quando a gente comunga, a gente vai fazer ação de graça. Vai dar comentário, aviso, não sei mais o que, vou ficar ajoelhado, adorando Deus que está na minha vida, porque não tem mais momento de ação de graça. O momento da ação de graça é o bingo do povo. O momento que era para você estar falando com Deus. Não se tem mais isso. Quando São Filipe Neri celebrava a Santa Missa, um homem comungava e ia embora. São Filipe Neri ficou olhando aquilo e falou para os coroinhas, quando ele comungar e for embora, vocês pegam a vela e acompanhem ele. E os coroinhas andando na rua e o homem olhou, o que é isso? Falou, você é um sacaio vivo. E São Filipe Neri fala que Jesus vai ficar em nós
Uns 15 minutos. 15 minutos. E nesse momento você tem que estar em ação de graça. Aí com quem nós aprendemos? Com Nossa Senhora. Ela foi a primeira que comungou. Gente, nunca existiu e nem existirá uma ação de graça mais bela do que a Virgem Maria. Por 9 meses em ação de graça, adorando Deus, estava dentro dela. São Pedro, Julião e Marde diz que depois que Jesus institui o Santíssimo Sacramento, morre no madeiro da cruz, ressuscita, sobe ao céu, não houve um outro lugar onde Nossa Senhora mais esteve, senão diante do sacrário, adorando o seu Filho. O Papa Beato João Paulo II diz que é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouvia o corpo de Cristo. É impossível imaginar os sentimentos dela quando ela comungava Jesus. E o Papa disse que quando Nossa Senhora comungava Jesus, ela vivia novamente todo o mistério da encarnação. Jesus está novamente dentro dela. Por isso a Virgem Maria é a âmbula mais digna. Não pode ter âmbulas nessa terra, revestida de ouro, por dentro e por fora. Não é tão digno como o ventre de Nossa Senhora. Ela vai te ensinar a amar a igreja, a pertencer à igreja. Foi isso que o tratado causou em mim. Eu era um católico protestantizado. Eu só ouvia músicas protestantes. Eu não rezava a Nossa Senhora. Eu tinha bloqueio com Nossa Senhora. Mas depois que a Virgem Maria entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo mudou. Então ame essa igreja. Cristo e a igreja é a mesma coisa. Quero corrigir aqui alguns erros. Um padre muito famoso disse agora na mídia assim: Deus queria um rei, mas a igreja foi o que a gente conseguimos dar para ele. Isso aí é heresia. Está no catecismo da Igreja Católica que a igreja foi instituída por Cristo. Se Cristo não quer uma igreja, por que ele falou o texto que nós lemos? Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Como Jesus não quer uma igreja? Esquece que Cristo e a igreja é a mesma coisa. Quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, aí era Saulo, né? Quando Saulo cai por terra, ele escuta uma voz que disse o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem falou com Saulo? Jesus. Mas Saulo estava indo perseguir quem? A igreja. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque Cristo e a igreja é a mesma coisa. Gente, olha que tamanho mistério que nós estamos ouvindo. Eu tenho certeza, nós estamos aqui desde sábado, né? Sábado, domingo, segunda, hoje é terça. Eu tenho certeza que nesses 4 dias nós aprendemos coisas que nós não aprendemos em muitos anos, sim ou não? Sim. Então não tem como não sair daqui apaixonado pela igreja. Quem está apaixonado pela igreja, levanta a mão. Por Nossa Senhora. Quem ontem, naquele momento, não teve mais dúvida do Santíssimo Sacramento, levanta a mão comigo. Quem tinha dúvidas de Nossa Senhora e que agora não tem mais e que passou a amar a Virgem Maria, levanta a mão comigo. Olha quantas belezas, quantas graças. Isso é a riqueza da igreja. E você faz parte dessa igreja. Você está dentro do seio desta igreja. Por isso olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele: o meu nome é cristão. E o meu sobrenome é católico. Diga para ele ou para ela assim: feliz és tu por ter uma mãe tão bela, tão linda e maravilhosa, que é a nossa mãe igreja. Seja verdadeiro católico. Fala assim para ele e para ela: olha, você não pode sair daqui sendo um católico Raimundo, que tem um pé na igreja e outro no mundo. Fala ainda assim para ele: olha, você não pode ser um católico 007, que anda disfarçado. Seja católico.
Assuma a sua identidade católica. Seja católico na igreja. Seja católico na sua casa. Seja católico no seu trabalho. Seja católico na sua faculdade, no seu colégio, aonde você for. Seja católico, apostólico, romano. Fala para ele: Deus não quer caótico, apóstata, romântico. Deus quer católico, apostólico, romano. Em pé, em pé. Vamos fazer um grito de guerra aqui, tá bom? Eu vou falar assim: com Jesus e com Maria, e vocês vão gritar: o inferno se arrepia. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Pro mundo agora ouvir, pra Pernambuco ouvir: com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Amém. Levanta tuas mãos. Diga aí para esse irmão, para essa irmã: que alegria ser católico. Que alegria pertencer à igreja de Deus vivo. Diga aí para ele ou para ela: vou dizer a você o que disse Santo Agostinho. Eu tenho orgulho santo de pertencer à igreja do Deus vivo. Vamos. Talvez você nunca agradeceu a Deus por ser católico. Um dia eu chorei em casa porque quando meu pai virou protestante, ele quis me levar para a igreja protestante. Minha mãe bateu o pé e falou: meus filhos não vão para esta igreja. E eu estava ajoelhado rezando o rosário e eu lembrei disso, das experiências que eu tive com o Santíssimo Sacramento, das experiências que eu tive com Nossa Senhora. Olha, eu vou mostrar uma experiência que você também já teve. Quem aqui já chegou triste, destruído na igreja, arrastado, um peso imenso por causa do pecado, e que depois de uma confissão saiu de lá leve? Isso nós só temos aonde? Na igreja católica. Bendito seja Deus pela vida dos nossos sacerdotes, que perdoa os nossos pecados na pessoa de Cristo. Uma mulher me chamou e falou: vem rezar pela irmã que está aqui na UTI. Eu nem consegui entrar porque ela já estava morrendo, eu não pude mais entrar. E a menina falou-me assim: eu não trouxe o padre porque quando o padre vem ela morre. Eu falei: minha irmã, que loucura. Rezar por ela, eu posso tentar consolar ela, mas só um sacerdote, ele prestando ou não prestando, sendo santo ou pecador, só ele pode absorver ela, perdoar os pecados dela na pessoa de Cristo e abrir as portas do céu para esta pessoa. Ame os padres, reze pelos padres, pelos diáconos, pelos catequistas da igreja, reze pelos missionários da igreja, porque eu dizia a vocês que para nós não é fácil, mas reze, mas que alegria. E ontem, que experiência foi aquela? Quem de nós podemos descrever aquilo que nós experimentamos diante de Jesus? Quem pode? Que língua pode falar o que aconteceu ontem aqui? É ou não é bom ser católico? Eu via ontem vocês chorando, vocês sorrindo. A procissão para a capela voltou e vocês, todo mundo alegre. Gente, a gente precisa de droga? A gente precisa de bebida? Você precisa do carnaval do mundo? Quem tem Deus tem tudo. Quem tem a Virgem Maria, a Igreja Católica tem tudo. Aí está a tua verdadeira alegria. Aí está. Eu lembro de um menino que entrou na comunidade, eu chorei abraçado com ele. 4 anos cheirando cocaína, ele me abraçou e falou assim: Hélio, eu quero te abraçar hoje, porque depois que eu cheguei aqui na comunidade,
eu aprendi a amar a Nossa Senhora, a Igreja, o Santíssimo Sacramento. É a primeira vez que eu estou sorrindo sem efeito de drogas. E eu chorei com aquele jovem. Gente, a igreja é linda. A igreja é maravilhosa. A igreja tira meu sono. Às vezes eu quero ficar a noite inteira lendo. Como o meu coração onde ficou alegre, os jovens me procurou. Fala mais aí da igreja de Nossa Senhora, da consagração. O povo veio me chamar para comer, mas se dependesse de mim eu nem comeria, nem dormiria. E eu tenho certeza que o Cal não, para falar dos mistérios da igreja. E se você quer me agradecer, se você quer agradecer o Cal, se você quer agradecer o Ministério de Música, o diácono, as pessoas que foram instrumento de Deus para esse encontro, para nós estarmos aqui, não chegue e fale obrigado não. Nós queremos que vocês vivam tudo que nós falamos e pronto. Eu não sei se eu vou chegar em Brasília, mas se o avião caísse, eu morreria em paz e feliz por saber que em Pernambuco, haverá agora um exército de Nossa Senhora. Gente que ama a Virgem Maria. Porque só Deus sabe. Eu quero falar para vocês, o senhor, viu, diácono Jacques? Eu já fui em muito retiro. Tem 10 anos, 9 anos que eu estou viajando. Mas eu estou surpreendido com Deus por aquilo que eu vi Deus fazer aqui em Sairé. Vocês é uma terra prometida de Deus. Vocês são um povo, uma terra prometida que manará leite e mel. Mas precisa da tua fidelidade, da tua entrega, Jesus. Por isso vamos louvar por ser católico. Agradeça a Deus agora pelo seu batismo, pelo padre que te deu a primeira comunhão, a sua primeira confissão, o bispo que te deu o sacramento do crisma, você que é casado, o padre ou o diácono que assistiu o teu casamento. Agradeça a Deus por todos os padres que trouxe Jesus para você comungar, que atendeu a tua confissão. Agradeça a Deus pela vida dos santos da igreja, de homens e mulheres que morreram por esta igreja, para que hoje, aqui, nós pudéssemos vivenciar o que nós estamos vivendo. Por isso, erga as tuas mãos e comece a louvar. Vai louvando, agradecendo. Isso, primeiro louve, agradeça. Fala, obrigado, Senhor, porque eu estou na igreja católica. Você saiu da igreja, você frequentava a igreja protestante, mas hoje você voltou para o seio da igreja católica. Louve a Deus por isso. Louve a Deus porque aqui você pode comungar, porque aqui você pode adorar o seu Deus, porque aqui você pode amar a Mãe de Deus, porque aqui os seus pecados são perdoados, porque aqui você vive o mistério da Santa Missa. Louve, agradeça esse bendito Deus pela Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. Nós te louvamos no meio do coração puro e imaculado da bem-aventurada Virgem Maria. Obrigado, Senhor, por esta igreja que é perseguida, que é caluniada, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ser a tua igreja, Senhor, por eu estar nesta igreja. E agora nós vamos orar com essa canção bela, linda e maravilhosa. Você deve se apaixonar pela igreja que é Cristo. Você deve se apaixonar por Nossa Senhora. Você deve se apaixonar pelo Santíssimo Sacramento. Não vou te deixar. Profetiza isso na tua vida. Eu não vou mais deixar a igreja. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti. Só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar Por ti. Isso, cante com o coração, com a alma. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar.
te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Só quem quer se apaixonar pela igreja, vamos deixar só eles igual ontem? Um belo coral. Cante você esse refrão. Só você que quer se apaixonar, cante. Eu quero me apaixonar por ti. Isso, cante com força. Eu quero me apaixonar Por ti. por ti. Só contigo ficar. Só contigo ficar. Só